Sempre fico mais confortável também, não preciso falar alto. Então, meus irmãos, vamos tentar falar alguma coisa sobre criação e Big Bang. A ideia, a pergunta que se faz é: qual dos dois é verdadeiro, ou os dois são, podemos juntar um com o outro? É o que a gente vai ver hoje aqui. Então, parece que não tem nada a ver, né? A gente vai começar falando desse moço aí. Aquele é um selfie dele, viu? Naquele tempo ele já estava. Eu peguei no Facebook do Agostinho, fiz um copy-paste e botei aí. Agostinho de Hipona. Quem é esse sujeito? Vamos lá ver quem ele é. Então, vou ter que ler ali. Minha visão está ruim. E viveu entre anos de 354 e 430 da nossa era. Isso foi pouco depois digamos assim, do estabelecimento formal do cristianismo, né, com Constantino, lá para os anos 315, 320. Então, estava nesse começo. Ele foi um devasso, né, na sua juventude. Ele pintou e bordou, como se diz hoje, né? Mas ele se converteu ao cristianismo no ano de... O que está escrito ali? 1986. E tornou-se o bispo em Hipona, no norte da África, hoje é Argélia. Então, o Agostinho foi um dos maiores teólogos do cristianismo, tá? Ele é considerado que a gente chama de um pai, né, do cristianismo. E, curiosamente, né, a teologia reformada, a nossa teologia presbiteriana, né, em grande parte, ela é baseada nas ideias de Agostinho, né? Na Igreja Católica chama ele de Santo Agostinho, né? A gente não tem esse costume, mas ele pode ser santo como todos nós, né? Isso não é problema para a gente, né? A gente não pode nem falar que ele era da Igreja Católica. Ele era realmente da Igreja Católica, como a Igreja Cristã era chamada, né? Mas, digamos que, do nosso ponto de vista, a Igreja ainda não tinha se desviado, né, muito. Então, na verdade, as ideias de Agostinho realmente são bastante parecidas com as nossas, né? Ele fala muito de soberania de Deus, até porque a maneira como ele foi convertido, né? Ele é completamente devasso. Tinha a mãe dele, a Mônica, né? Santa Mônica, que orava muito por ele. Então, ele foi convertido assim de uma maneira muito milagrosa e repentina, tipo Paulo, né? Que dizem que caiu do cavalo, mas não fala de cavalo nenhum na Bíblia, né? Mas que caiu, né, no chão com a visão de Cristo, né? Sim, mas o que tem o Agostinho, né? O Santo Agostinho a ver com o nosso assunto? Afinal, ele era apenas um teólogo, né? Um estudioso da Bíblia. Vamos ver. Para a gente entender alguma coisa sobre Agostinho, isso tudo que eu vou falar é baseado num dos livros de Agostinho, que é chamado As Confissões, né? Que eu tive paciência de ler. Paciência, eu digo porque é difícil ler um livro escrito no ano 400. Tá? A maneira de escrever é um pouco, diria, cansativa, né, para a nossa maneira de ler. E as confissões são confissões, basicamente. Ele vai contando a história da vida dele, né, a conversão e tudo mais. Mas no meio ele começa a colocar teologia, né, começa a colocar ideias. É interessante, muito interessante. Apesar de ser difícil a leitura, em algumas partes é bastante interessante você entender como é que ele se posicionava em questões teológicas, até questões de costumes, né? E lá pelas tantas ele descrevia conversas que ele tinha com filósofos da época, se não me engano eram os epicureus. E o que os filósofos, que já eram ateus nessa época, né, perguntavam para eles? Ele mexia com ele em relação ao cristianismo dessa forma: o que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Você estava ocioso porque não continuou a se abster sempre de qualquer ação. O que significa isso? Se você imaginar, a gente ouve que Deus é eterno, né? Nós cremos que Deus é eterno. E como é que a gente entende essa eternidade de Deus? Como nós somos seres temporais, né? Nós vivemos no tempo, a gente acaba antropomorfizando essa ideia de Deus e imaginamos que Deus também vive no tempo. Então, é como se ele tivesse existido desde uma eternidade que nunca começou, né?
até um certo ponto do tempo que ele, de repente, resolve. O pai fala para o filho, vamos fazer o mundo? Vamos, aí resolve. Mas por que naquele tempo exato ele resolveu fazer o mundo e não toda a eternidade passada, né? Eles tinham alguma razão em perguntar isso, né? E é curioso o que Agostinho responde. Eu acho impressionante a resposta de Agostinho, que viveu no ano 400 da nossa era. Então está aqui as respostas de Agostinho. A primeira, Deus criou o tempo e este não poderia passar antes de Deus o criar. Isso eu tirei ipsis literis do livro, tá? Portanto, se Deus é o Criador de todos os tempos, como se pode afirmar que ele ficou ocioso em algum tempo? Se antes do céu e da terra não havia tempo algum, porque ele criou o tempo, né? Por que perguntam o que Deus fazia então? Não poderia haver então se não existia tempo? E agora já são citações da Bíblia, né? Não, ali da citação dele. Nos anos de Deus são como um só dia, e o dia de Deus não é uma repetição cotidiana, é um perpétuo hoje, porque o hoje de Deus não cede lugar ao amanhã e nem sucede ao ontem. O hoje de Deus é a eternidade. Então, aquilo já é da Bíblia, né? Salmos 92. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E esse também é muito interessante, né? Por isso Deus gerou um filho coeterno a quem disse. Isso também é bíblico, Salmo 101, 28. Hoje eu te gerei. Tu és meu filho, hoje te gerei. E ali é uma citação de João, é o próprio Jesus Cristo falando, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, é interessante que a ideia de eternidade de Deus, ela também se aplica à eternidade de Jesus Cristo, né? O próprio Jesus Cristo fala que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele nem fala que ele existe, né? Eu já existi. Ele fala, eu sou o ser. É uma qualidade que fica mais fora do tempo, né? É um aspecto mais constante, né? Você se abstrai do tempo quando fala que eu sou, né? E essa afirmação, né, de Deus que tu és meu filho, eu hoje te gerei. É difícil você imaginar que foi o que hoje é esse. Foi hoje quando o salmista escreveu, né? Não faz sentido, já que ele é eterno. Esse é hoje eterno, né? O Pai gera o Filho na eternidade, né? Isso não é temporal, isso é algo que vem antes da outra na questão lógica, né? O Pai gera o Filho, isso é uma lógica, né? Mas não é temporal. Um não vem antes do outro, por isso que a gente chama que o Pai e o Filho são coeternos, né? É difícil de entender isso, mas seria muito mais difícil a gente achar que que o Pai gera o Filho de maneira como nós geramos os nossos filhos, né? Não é da maneira como geramos, exatamente como é, nós não sabemos, nem dá para saber, né? Porque Deus é muito acima de tudo isso, né? Mas certamente é uma coisa eterna, tá? Que não se fez no tempo. Não existe um tempo em que o Filho não existia, o Pai existia, né? Bom, tendo visto isso, mas vejam bem que tudo isso é resposta de um homem aos filósofos daquela época, em 400 anos depois de Cristo, tá? Você vê a mente desse sujeito, né? Então, a ideia é que Deus criou o tempo, tá? A gente pode tirar, do ponto de vista filosófico, lógico, né, que Deus não está submisso ao tempo como nós, tá? Nós somos seres temporais. Deus criou o universo inclui matéria, espaço e inclui o tempo, tá? E nos colocou dentro desse universo, né? Então, nós somos seres temporais, e a gente pensa muito em função do tempo, né? Nós pensamos muito em amanhã, ontem e hoje, apesar de que, na verdade, se você começar a pensar, definir o que é tempo, você não consegue, é uma coisa complicadíssima, né? Mas a gente está tão acostumado com o tempo, que o tempo é uma coisa natural para a gente, né? Mas Deus não está submisso ao tempo como nós, não percorre como nós, mas está presente em todo o tempo de maneira mais completa que nós, tá? Então, Deus está aqui hoje, tá? A gente sabe, porque Ele é onipresente, tá? Mas Ele está aqui tanto hoje, da mesma forma como esteve ontem e estará amanhã, tá? Não existe essa diferença.
Então, admitir que Deus está imerso no tempo é admitir que é algo mais fundamental que o próprio Deus, né? Que seria o tempo, é admitir a superioridade das coisas sobre o ser, né? Então, o tempo é a criação de Deus, né? Às vezes é um pouco difícil a gente raciocinar assim, mas porque nós somos seres temporais e espaciais, né? Se você começa a imaginar alguma coisa, o próprio Deus, né? Se você começar a imaginar Deus, você vai criar uma figura e jogar no tempo e no espaço. É natural que seja assim, a gente não consegue abstrair, é muito difícil, né? Mas isso não é real, tá? O Deus criou o tempo e o espaço, então ele está acima disso. Mesmo que seja difícil para a gente entender, tá? E dentro dessa ideia, eu diria que Deus não prevê o futuro, mais do que isso, Deus vive o futuro, né? Que junto com o presente e passado é um tempo eterno para Deus, né? É a eternidade, é o hoje eterno de Deus, né? Aí eu botei ali pequenininho, das doutrinas calvinistas. Por quê? Porque essa ideia, tá? Seria um parâmetro básico para a gente entender, né? O que a gente chama de ideias calvinistas, né? Que é a soberania absoluta de Deus, a onisciência, a onipresença e até assuntos mais complicados, como predestinação, né? Porque, na verdade, Deus, como eu falei, ele não prevê o futuro, tá? Deus não está acompanhando o tempo como nós, tá? E ele não é que ele não esteja vivendo o futuro e apenas esteja prevendo o que vai acontecer. Não, ele já vive o futuro, tá? Ele vive passado, presente e futuro num hoje eterno para Deus, tá? Em relação a Deus, conjugar verbos no passado, presente e futuro é um antropomorfismo. Antropomorfismo, o que é? É que eu falei, quando você pensa em Deus, você acaba antropomorfizando, quer dizer, pensando em termos humanos, né, para que a gente consiga, de alguma forma, entender. Né? Então, quando a Bíblia fala que a mão de Deus pesa, na verdade, Deus não tem mão como nós, né? Isso é um antropomorfismo. O que eu sugiro ali, tá, essa é uma ideia minha, eu coloquei, né? Vocês podem concordar ou não. Aí o que eu coloquei ali é que a própria conjugação de verbo que a gente faz, presente, passado, futuro, é um antropomorfismo, tá? Então, quando fala que Deus fez alguma coisa, né, na verdade, Deus agiu de maneira soberana, miraculosa na minha vida há uma semana atrás. A maneira certa é que eu percebi, há uma semana atrás, a ação eterna de Deus na minha vida dessa maneira. Tá? A gente é que percebe, mas Deus age de maneira eterna. Né? Então, só existe um tempo verbal que eu chamo de presente eterno. Né? Então, Deus eternamente faz alguma coisa e ponto. Agora, aqui a gente para um pouco e vamos passar para a ciência. Tá? Depois eu vou tentar juntar essas duas coisas. A evolução do entendimento científico sobre o universo no século XX. Tá? É interessante que muitas coisas evoluíram muito rapidamente. Tá? No começo do século XX, a ideia do universo era bastante diferente da de hoje. Tá? A ideia é que o universo era estático, era eterno e estático. Depois eu vou explicar melhor o que significa ser estático. Mas a ideia basicamente é que o universo era eterno, que nunca teve começo, nem nunca terá fim. Isso era quase como um paradigma que tinha. Na verdade, isso nem era uma ideia científica, curiosamente, isso era uma ideia filosófica, né? Mas que as pessoas e até os cientistas tomavam como uma realidade única. Né? Mas mesmo nessa época, né, do ponto de vista filosófico, se fazia essas perguntas. Né? O universo é eterno, poderia haver uma série infinita de tempo para trás? Vocês já tentaram pensar nisso? Isso é uma coisa estranha, né? Já li alguns livros em que os filósofos falam muito sobre isso, né? Alguns mostram filosoficamente que é impossível um tempo que nunca começou, tá? Se cai em algumas contradições. Se vocês tiverem curiosidade, é um pouco complicado, tá? É filosofia pura. Alguns discordam também, né? Enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas de qualquer maneira é uma pergunta que se fazia naquela época em que se imaginava o universo eterno. Algumas pessoas discordavam e justamente colocava
filosofias que mostravam que seria impossível o tempo que se move desde toda a eternidade, tá? Sim, se imaginava que o universo era exatamente o que a gente entende hoje pela Via Láctea, né? Não se imaginava um universo que se expandia além disso, tá? Era uma região onde a gente viam várias estrelas, tá? E a maior parte desses objetos estava no mesmo plano, tá? Bom, as coisas mudaram muito a partir de tipo 1920, 1930, tá? Esse indivíduo aí, Edwin Hubble, que na verdade o telescópio Hubble tem o nome em homenagem a ele, né? Ele começou a fazer observações, quer dizer, ele conseguiu um telescópio que na época era bem acima do que se tinha, né, naquele tempo. Então ele começou a observar com detalhes alguns objetos que saíam do plano principal da Via Láctea, né? Se você olhar para o céu, aqui é difícil, né, no Rio hoje em dia, mas na noite escura você vê uma parte assim meio branca, assim, tivesse uma nuvem. Ela acompanha mais ou menos uma linha, né? Ela não se expande muito. Aquilo é a Via Láctea, né? É um conjunto de estrelas, tá? Que gira em torno de um centro que é certamente um buraco negro, tá? Então isso fica mais ou menos no plano. Tudo que sai desse plano, tá? Você também vê estrelas saindo desse plano, tá? Mas tem menos. E se imaginava que tinha essas estrelas. Só que o que esse indivíduo fez foi, com esse telescópio mais potente, ele descobriu que esses objetos, ou algum desses objetos que saíam desse plano da galáxia, na verdade, não eram estrelas, eram outras galáxias, né? Quer dizer, a partir daí que a Via Láctea se tornou uma galáxia, né? E se entendeu a Via Láctea como uma das galáxias, né? Então ele descobriu que existiam muitas galáxias, né? Que o universo era muito maior do que se imaginava naquela época, né? Então, o universo era muito maior do que simplesmente nossa galáxia, que já tem 200 bilhões de estrelas. E deve ter uma quantidade igual de galáxias, muito parecida, tá? Então, você multiplica um pelo outro e vê a enormidade do universo. Mas, além disso, o que Hubble descobriu foi que as galáxias estão todas se afastando entre si com velocidades tanto maiores quanto maior a distância entre elas, tá? Isso foi em 1929. Isso foi uma das grandes quebras de paradigma, né? O universo não é estático. Você lembra que eu botei no começo, o universo estático, né? O universo não é estático. O universo está se expandindo, né? Hoje está se expandindo de maneira acelerada, né? O que é meio misterioso, né? Porque a ideia é que o universo se expande, mas dependendo da força da gravidade, ele deveria se expandir até um certo ponto e depois voltar, ou até expandir eternamente, mas com velocidade cada vez menor. O que se descobriu hoje é que ele está acelerando cada vez mais. Então, a única explicação disso é o que eles chamam de energia escura, né? A energia escura é a forma que eles usam para explicar alguma coisa que hoje ainda não sabe, né? Ninguém sabe o que é essa energia escura, mas é o que está fazendo o universo se expandir de maneira acelerada, né? Mas, independente disso, essa foi uma grande descoberta, porque se o universo está expandindo, hoje, né, se você roda o filme para trás, as coisas iam estar cada vez mais perto umas das outras, né? Então, daí é que surgiu a famosa teoria do Big Bang, né? Se rodarmos o filme para trás, o universo estará cada vez mais compactado, ou seja, houve uma época em que o universo era infinitamente denso e pequeno. Isso teria acontecido há 13,8 bilhões de anos atrás, tá? Justamente pelas contas que se faz em função de quanto o universo está se afastando hoje, né? Ou seja, antes disso não havia universo, nem tempo. O universo teve um começo, não é eterno. Então, foi quebrado um grande paradigma aí, certo? Se imaginava que o universo era eterno, agora se descobriu, né, nessa época, que o universo não era eterno, ele tinha um começo, tá? A explosão inicial desse ponto infinitesimal de matéria, determinando a expansão que existe até hoje, que é chamada de Big Bang, tá? O que significou esse novo conhecimento científico? Primeiro, é o que eu falei, uma quebra de paradigma, né? Sempre se achou que o universo era eterno, né? Porque eu falei, não por nenhuma razão
científica, curiosamente, era mais uma razão filosófica mesmo, enfim. E esse paradigma foi quebrado, tá? Descobriu-se que o universo tinha um começo, teve um começo, tá? Então o universo teve um início. Se o universo teve um início, só tem duas hipóteses: ou começou do nada ou foi criado, tá? Acontece que começou do nada é um negócio complicadíssimo. Aí já vem filosofia, né? Depois eu vou falar um pouco sobre o Stephen Hawking, né? Mas começar do nada é complicado. Filosoficamente, eu acho que isso não acontece, né? E os cientistas dessa época, eles se incomodavam, principalmente os cientistas ateus, né? Se incomodavam com isso, porque se ele teve um começo, ou ele foi criado, ou ele surgiu do nada. Surgiu do nada é complicadíssimo. Então, ficava esse incômodo, né, dele ter sido criado. Então, esse indivíduo aí é o Fred Hoyle, tá? Esse é um cara que ficou incomodado com essa ideia, tá? É curioso, né? Às vezes muitas pessoas têm problemas com o Big Bang, mas quando surgiu o Big Bang, isso incomodou os ateus, porque quebrou aquele paradigma do universo eterno, né? O universo teve um começo, e agora? O que a gente faz com esse começo do universo? É complicado, né? Então, ele ficou tão incomodado que ele propôs outra teoria, que ele chamava de... Aqui ainda está falando... ele que inventou o nome Big Bang. Esse é um termo mais pejorativo, né? Ele disse que não foi, mas acho que todo mundo entende que tenha sido, né? Bang é uma palavra onomatopaica em inglês, né? É filme de Bang Bang, né? Como se fala em explosão, né? É uma forma meio ridícula de chamar uma teoria que ele não gostava, tá? E para dizer que não gostava, então ele propôs outra, tá? A teoria do Steady State Universe, que dizia que... Então, qual a ideia? Quer dizer, se o universo é eterno e ele está se expandindo, então hoje, depois de um infinito tempo ter passado, né? Hoje não teria mais nada perto de uma coisa da outra, nem eu estaria perto de eu mesmo, né? Meus átomos estariam todos totalmente longe um do outro, né? Então ele precisava preencher esse vácuo, esse buraco. E ele tenta fazer isso literalmente, né? Dizia que não, o universo é eterno, é infinito, está se expandindo, sim, mas a matéria é criada nesses espaços a cada instante, né? Então dessa forma ele conseguiria juntar o universo se expandindo com a eternidade dele. Acontece que essa ideia não vingou, tá? Quando foi descoberta a tal da radiação de fundo, em 1965, tá? Isso seria os ecos do Big Bang, quando o que era energia começa a se transformar também em matéria. Isso seria uma parte bem no começo do Big Bang, tá? Isso foi considerado como realmente uma confirmação do Big Bang. Então, o Fred Hoyle também desistiu da teoria dele, e eu acho que ele se conformou com o Big Bang. Sim, a gente pode falar um pouco do Einstein também. O que o Einstein tem a ver com isso tudo? Só um comentário. O Einstein provavelmente era um deísta. O que é um deísta? É aquela pessoa que acredita em Deus, mas não sabe que Deus é esse. Que é mais uma força, né? Alguém que acha que o universo precisa de uma explicação, né? Ele não existiria por si só, né? Nesse sentido. Mas ele realmente não compartilhava das ideias nem judaico nem cristãs, né? Eu falo isso porque as pessoas gostam de tomar para si, né? Os ateus dizem que ele é ateu e os cristãos que ele era cristão, mas não era nenhum dos dois. Ele provavelmente era um deísta. A teoria da relatividade, que foi publicada antes da descoberta do Hubble, né? Na verdade, previa que o universo devia estar em expansão ou contração, tá? Dependendo do valor de uma constante, fundamental dessa teoria. Mas para um valor muito específico da teoria, né? Se eu substituir aqui esse valor da constante ali, o universo estaria estacionário, né? É óbvio que Einstein estudiou esse valor da sua constante, já que era óbvio que o universo era estacionário, né? Nem imaginaria que o universo não fosse estacionário, né? Isso é uma coisa totalmente absurda para a época, né? Mais tarde, Einstein aceitou a expansão do universo e admitiu que forçar essa constante para induzir o universo estático foi a maior besteira da sua vida. E mais recentemente está lá o Stephen Hawking.
Esse é um que tem tentado explicar que o universo pode se autocriar, né? A única maneira que se fala que o universo pode se autocriar é através do vácuo quântico, tá? Não vou explicar o que é isso, até porque também não é a minha área. Mas a ideia é que esse vácuo quântico ele tem a capacidade de criar matéria, tá? E o universo teria vindo disso. Ou seja, ele teria se autocriado, ou vindo do nada, como seria uma daquelas opções, né? Se ele teve um começo, ou ele foi criado, ou veio do nada. O problema é que o vácuo quântico não é um nada, né? O vácuo quântico é uma entidade física que ele tem que admitir que existe, né? E se o vácuo quântico tem a capacidade de gerar, no final, o universo que tem hoje, ele seria uma entidade tão complexa quanto o próprio universo, né? Ou uma entidade que exige uma explicação da mesma forma que todo o universo, né? Porque, no fundo, a questão não é científica, é filosófica, né? É criar alguma coisa do nada, né? Não tem jeito, quer dizer, você pode depois... Não, mas o vácuo quântico vem de outra coisa. Né? Tudo é uma coisa, né? O nada, que as pessoas não percebem que o nada é o nada, né? Não tem jeito. Se você fala alguma coisa, aquilo já não é mais um nada, né? Uma entidade é alguma coisa. E, no fundo, se aquilo equivale, você tem capacidade de gerar o universo, aquilo... E não só não é um nada, como é algo de tão difícil de explicação como todo o universo, tá? E que fica te atazanando, como é que eu existo, né? Enfim. Só para ter uma ideia mais aprofundada do Big Bang do universo. Então, o universo não era e não é uma coleção de corpos no espaço. Tá, né? O espaço, na verdade, faz parte do tempo, né? O Einstein que formulou muito isso, tá? O universo não tem borda, né? Não se chega ao limite do universo. Não é que você... Enfim, tem estrelas, galáxias e tudo, então você vai e pega uma nave espacial super rápida, e chega uma hora que acaba tudo, aí fica só um vazio. Não existe isso, tá? O universo é uma coleção de espaço e matéria, não tem um limite, tá? Não tem borda. Isso também não é muito intuitivo, mas tá. Talvez a maneira mais fácil de entender isso é você passar isso para 2 dimensões. Você imagina uma bola de encher e desenha um monte de coisa na bola, né? E vai soprando. Então ela vai se enchendo e essas coisinhas que você desenha nela seriam digamos, as galáxias, né? Então você vai enchendo cada vez mais. Enfim, mas você não sai nesse caso, para a gente entender, você está num mundo bidimensional, né? Então você não sai daquela bola, tá? Daquela superfície do balão, tá? E aquilo não tem limite, tá? Aquilo não tem limite, mas aquilo está cada vez aumentando mais. Você começa a soprar, né? Isso é um pouco a ideia de como o universo se apresenta. Né? Então, o início do universo supõe um surgimento de matéria, energia, espaço e tempo. Tá? Tudo isso junto. Não se pode falar em antes do Big Bang. Então, aí que a gente volta no Agostinho. Né? Há 1500 anos antes de Einstein, Hubble, etc., Agostinho já sabia que não havia tempo antes da criação do mundo. Ele não estava muito à frente do seu tempo? Vocês respondam. Então, depois dessas 2 visões, a que conclusão chegamos ao universo? Criação de Deus ou Big Bang? Bom, cada um pode tirar suas próprias conclusões. Essas aqui são as minhas, tá? Eu nunca tive dificuldade sobre isso, não. Porque precisamos escolher? Os 2 conceitos se coadunam perfeitamente. Na verdade, o conceito de Big Bang trouxe um argumento forte para a noção de um criador, né? É o que eu falei. Quebrou o paradigma, né? O Big Bang. Antes o universo era eterno. Na medida que o universo é eterno, ele pode existir por si só, ser autodependente, né? Ele não precisa de mais nada, né? Na medida que ele começa, né, você começa a especular o que pode ter feito ele começar, né? Tudo tem início, precisa de uma causa para o seu início, né? Bom, existe contradição entre o Big Bang e a Bíblia? Na minha visão, não tem, tá? A menos que interpretemos a Bíblia de forma excessivamente literária. Estou falando do Gênesis 1, né? Os dias, né? Os dias de 24 horas. Né? O Big Bang diz que o universo tem 13,8 bilhões de anos, tá? E na interpretação literal da Bíblia dá uns 10 mil anos, por aí, né? Eu acho que a gente não precisa interpretar dessa forma, tá? Então, os dias de Gênesis não precisam ser literais. Aí sim, aí tem os argumentos e os contra-argumentos, né? Então, alguém perguntaria, se Deus é todo-poderoso, por que ele demora tanto para criar o mundo? E não em 6 dias, como está na Bíblia, né?
Bom, pelo meu raciocínio que não criá-la instantaneamente ao invés de 6 dias, né? Porque se o tempo de Deus tem a ver com o poder dele, 6 dias é muita coisa, né? Podia ser instantâneo. E, na verdade, se Deus criou o tempo, é para que ele durasse, né? Que sentido faz a gente discutir quanto tempo que o tempo deve durar, né? O tempo é o tempo. Deus criou o tempo para que ele durasse quanto deva durar, né? Isso é interessante também, a noção de eficiência. Eficiência é uma palavra muito ligada a nós que somos seres temporais, né? Fazer as coisas, diria as coisas também de maneira melhor, no tempo mais rápido possível, né? Isso tem que ver com nós, seres limitados como nós, né? Para Deus não faz diferença, já que ele é eterno, né? Na verdade, Deus criou o tempo para que ele durasse, né? Como eu falei. Então, não faz sentido ele criar o tempo e depois fazer tudo rapidinho, o mais rápido possível, né? A rapidez tem a ver com nós que somos seres finitos, né? Nós vamos viver, sei lá, 80, 60, 100 anos, tem gente que já está vivendo, mas é curtíssimo, né? Então, daí que vem a ideia de eficiência, a gente precisa ser rápido, né? Nós precisamos ser rápido, Deus não precisa ser rápido. Outras argumentações. Nós estamos fazendo um pouco de Deus limitando a criar um minúsculo ponto e deixar que esse ponto evolua por si só até tornar o universo enorme e complexo como hoje o conhecemos. Algumas respostas. O minúsculo ponto, que era o universo em seus primórdios, tendo o potencial de tornar esse universo tal como conhecemos hoje, é uma entidade tão complexa como o próprio universo hoje, tá? Então, não existe coisa mais difícil ou mais fácil, né? Ainda assim, eu acho mais correto dizer, em função de tudo que a gente viu sobre o tempo de Deus, a eternidade de Deus, né? Que desde toda a eternidade, ou seja, fora do tempo, eternamente Deus cria o universo, como vemos hoje, como era nos primórdios, e toda a evolução que está incluída na noção de universo, tá? Deus eternamente cria o universo, né? Que ele criou e... você pode falar que ele criou já com as leis e ele está evoluindo, isso é correto, mas é como que ele eternamente cria o universo como vimos, como veremos e como estamos vendo hoje, tá? Essa é a melhor maneira de a gente falar da criação de Deus. E eu, particularmente, acho que é espetacular que seja assim, né? Porque nos permite que nós, seus criadores, possamos apreciar não só o universo criado, mas também o universo sendo criado, tá? A gente perceber como é que o universo evolui, como é que as coisas se transformam, eu acho isso de uma beleza ímpar, né? Eu diria que nós, cientistas, temos esse privilégio, porque uma coisa e eu acho também muito importante, né? Você olhar para a natureza, um dia de sol, ver um dia ensolarado, ver o mar, ver árvores, ver montanhas. Isso é lindo, né? É a criação de Deus. Mas outra é você estudar a perfeição do universo, tendo sido evoluindo, chegando ao que é hoje. Isso é uma coisa também maravilhosa. São duas maneiras complementares de ver o que a gente chama de criação de Deus, né? Eu vejo dessa forma. A Bíblia não é um livro de ciência, nem poderia ser, já perguntar-se, a ciência de que época, né? Se fosse colocado esses conceitos científicos de hoje na Bíblia, isso seria ininteligível para os tempos mais remotos, né? Então, não faz... Quem nasceu lá no tempo de Jesus, ou logo depois, ou logo antes, não entenderia nada disso, né? Não faz sentido. E certamente também seria inútil também para nós, se fosse colocado os conceitos científicos talvez mais avançados, né? Talvez até para nós... talvez os conceitos científicos de hoje sejam ridículos em relação ao que talvez venhamos a saber ou não, né? Daqui a algum tempo. Acredito que as ideias básicas que Deus quer nos passar através de Gênesis 1 são: Deus é o criador de tudo a partir do nada, tá? A criação pressupõe uma ordem que faz o caos. Isso é uma coisa que a Bíblia também ela é bastante clara em afirmar isso em várias horas, tá? Talvez na quinta-feira que vem eu falar um pouco sobre isso, tá? Essa questão do caos e da ordem. Como tudo é criação de Deus, nada deve ser adorado como Deus, nem o sol, nem a lua, nem os animais, nem o homem, né? Por isso que acho que está lá no Gênesis que Deus cria tudo, né? Faz questão de falar que é criador de sol, de estrelas, enfim. Porque é algo que esse início de Gênesis foi bastante revolucionário na época, né? Porque naquela época se adorava muito todas essas entidades, né? Então, o Gênesis coloca que não, isso aí é a criação de Deus. Tá? Quem deve ser adorado é aquele que criou tudo isso, e não a Deus, e não Deus. Aí vem
vem a argumentação do hebraico, etc., né? Estudiosos bíblicos do hebraico podem dizer que os dias de Gênesis no original significa realmente período de 24 horas. Bom, eu não sou hebraico, eu não conheço hebraico nem nada desse tipo para argumentar. O que acontece é o seguinte. Então, como devemos dar mais crédito à Bíblia do que à ciência, devemos crer numa criação do mundo bem mais recente, não como preconiza o Big Bang. Será mesmo? Vamos ver. Afirmar que os dias de Gênesis têm 24 horas é baseado numa ciência, né? Na verdade, é a hermenêutica, que é a ciência da interpretação da Bíblia, né? É uma ciência, né? Então, na verdade, a gente está comparando ciências. Acho que a gente não deve considerar ela mais santa do que a ciência física, né? Então, deixa eu ver. Coloquei duas coisas aqui interessantes, que às vezes as pessoas querem. Existe a revelação especial, a gente entende assim, e revelação natural. A revelação especial é o que está escrito na Bíblia, assim que a gente crê, tá? E a revelação natural é a natureza, tá? Eu acho que Deus comanda as duas, criou as duas, tá? Então elas têm que se harmonizar, não tem jeito. Elas têm que se harmonizar. De certa maneira, uma é mais importante, não é mais correta que a outra, tá? Talvez seja mais importante no sentido que a revelação especial realmente fala de coisas mais fundamentais para a nossa vida, né? Dos planos eternos de Deus para nós, de como Ele quer formar um reino, né? De adoradores seus, tá? Que vive eternamente com Ele, e como é que Ele providenciou isso através de Jesus Cristo. Então, é uma revelação que tem muito mais a ver com coisas fundamentais na nossa vida, mas não que seja mais exatamente correta do que a revelação natural, né? Então, a gente precisa refletir nos dois tipos de revelação, né? Bom, você poder-se ir aí para outro extremo, né? Então, o Big Bang para a existência de Deus, esse também não, né? Esse é outro extremo que deve ser evitado. Não podemos provar Deus pela ciência, né? Para provarmos qualquer coisa, precisamos definir, né? Tem que definir o que alguma coisa para depois provar. O que é definir? Definir é colocar fim, né? Fim é limite. Então, precisamos limitar alguma coisa. Essa coisa é isso, limita, agora vamos provar. O problema é que você não pode limitar Deus, né? Você até, na confissão de fé, fala quem é Deus, né? Se alguém lembrar, pode falar, mas é um espírito enfim, de poder, enfim, onipresente, onisciente, tem várias definições. Mas isso, exatamente, é uma tentativa de explicar Deus, mas não é definição, né? Na verdade, aquilo que está na confissão de fé não é definição. Você não define, você não consegue limitar Deus, né? Se você não consegue limitar, você não consegue provar, né? Nem desprovar. Não podemos provar nem desprovar Deus com a ciência. Porque a ciência trata das coisas naturais, e Deus é supranatural, né? Não tem jeito. Tá? Você não vai provar algo ou alguém que transcende a natureza pelas propriedades da própria natureza. Por outro lado, se Deus criou o universo, né, o Big Bang, ele deve testemunhar a seu Criador. Como diz o Salmo 19, o Big Bang proclama a glória de Deus. Você fez uma transliteração, não sei se concorda, mas eu entendo assim também, né? Tá, vamos continuar. Do ponto de vista científico, assim, agora vamos passar para uma parte. E tudo que eu dei até agora, de vez em quando, eu já dei algumas palestras nesse sentido, né? Às vezes eu evito falar de uma coisa mais específica, né? Mas hoje eu vou falar um pouco, né? Porque vocês devem conhecer outro cientista, né, cristão, que também dá muitas palestras nesse sentido, né? Ele tem uma visão que a gente chama de criacionista da Terra jovem, tá? E justamente que ele toma como literal os dias do Gênesis 1, tá? Eu não sou dessa linha, tá? E hoje eu resolvi falar um pouco sobre isso, tá? Por que eu não sou dessa linha, tá? Então, a ideia quer dizer, do ponto de vista dessa ideia do criacionismo da Terra jovem, né, de 10 mil anos, isso pode se sustentar.
Aí está lá, eu e Henry Morris. Quem é Henry Morris? Henry Morris foi uma espécie do pai dessa ideia do criacionismo da Terra Jovem, tá? E eu, quando eu devia ter uns 20 anos por aí, eu li um livro dele, tá? E muitas coisas... Oi? Oi? Ontem não. Quando eu era jovem, eu tinha uns 20 anos. Ah, obrigado. Puxa, agora eu fiquei... Não foi ontem não, foi o ano passado. Então, eu li muitas coisas e... muita coisa eu não entendia, né? Eu tentava mostrar que a ideia da Terra antiga, do universo antigo, não se sustentava em função de várias coisas, né? Fala-se muito em geologia, que não é minha área, tá? Mas algumas coisas eram mais na área de astronomia, não era astrônomo ainda, estava estudando para engenharia. Mas eu achava algumas coisas estranhas. E no final, algumas coisas realmente não batiam. Algo que não bate é tipo assim, as estrelas emitem luz, né? E as estrelas estão... E a gente mede a distância das estrelas até em anos-luz, que é o tempo que a luz demora para vir da estrela até onde a gente está. E a grande maior parte das estrelas está muito mais de 10 mil anos-luz de nós, né? E embora eles possam tentar até falar que não estão tão longe quanto dizem, não tem jeito de compactar todas elas em menos de 10 mil anos-luz. Então, o que se fala, a ideia final, e toda essa ideia de criacionismo da Terra Jovem, ela desemboca nisso, né? É que Deus criou um mundo há apenas 10 mil anos atrás, mas com aspecto de antigo. Tá? Essa é a ideia final a que se chega. Essa turma do Henry Morris. Isso sustenta, vamos ver as consequências dessa afirmação, porque no fundo isso é uma afirmação teológica, não é mais científica. Né? Deus faria isso? Faz sentido um universo com aspecto antigo, embora novo? E o que significa em última análise? Vamos ver isso bem no finalzinho. Antes eu vou falar... Só vou colocar, porque são muitos argumentos pró-criacionismo. A maioria, como eu falei, vem da geologia. E como não sou dessa área, eu não vou falar sobre eles. Mas pelo que eu li, realmente os argumentos não são muito sólidos, não. Mas isso aí eu entendo bem, né? Tem dois argumentos de astronomia, basicamente astronomia dinâmica. Uma ideia dos criacionistas da Terra Jovem que são os cometas, né? O cometa, quando passa perto do Sol, ele perde massa, né? Daí que a gente vê aquela cauda, até aquela massa que está sendo perdida, até uns pedaços de gelo saem, tá? Quando sublima, né? Eles vêm de longe, tá? Onde a água, metano e outros elementos são sólidos. Quando passa perto do Sol, aquilo sublima, tem outros materiais orgânicos ali, solta junto e forma aquela cauda, tá? Então, cada vez que ele passa ali, ele vai perdendo matéria. Então, tem uma hora que ele simplesmente some, tá? E em muito menos de 4,5, aquelas GI é gigaías, tá? Bilhões de anos, tá? Em menos de 4,5 gigaías, os cometas todos desapareceriam. Então, a gente fala, viu, não pode ter esse tempo todo. Então, não é possível isso. Acontece muitas coisas, né? Bom, na verdade, tem dois tipos de cometas, basicamente. Os de longo período. Os de longo período vêm de muito longe, tá? Eles têm uma órbita muito alongada. Eles vêm de muito longe, pertinho do Sol, depois vão embora, tá? A ideia que se tem é que esses cometas vêm da nuvem de Oort. A nuvem de Oort seria a região mais longínqua do Sistema Solar, tá? Onde estariam vários objetos de gelo, tá? Assim, numa forma esférica em torno do Sol. Tá? Então, de tanto em tanto tempo, esses cometas são enviados para cá. Por isso que nunca acaba. Quer dizer, realmente os que estão aqui vão acabar, porque eles passam perto do Sol, perdem massa e vão embora. Só que eles são preenchidos continuamente lá da nuvem de Oort. Tá? Aí eles argumentam, mas essa nuvem de Oort não foi observada. Não foi porque os objetos são muito longe. Tá? A nuvem de Oort fica o que a gente chama, depois de 10 mil a 300 mil unidades astronômicas. A unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. Aí você vê como é que isso é longe. Tá? E os objetos têm tamanho de cometa. Então é possível ver, mesmo com a capacidade de hoje, é possível ver esses cometas. Tá? Então não pode ser observado, porque os objetos são muito longe. Mas eu diria que sim, pode ser observado. Porque
quê? Porque, no fundo, você imagina os objetos como órbitas, né? Então, na medida que você vê um cometa passando aqui perto, você mede a posição dele, a velocidade dele, você definiu a órbita dele. Então, você vê que a órbita dele vai lá longe, tá? Então, embora esteja aqui perto, ele é um objeto que pertence àquela nuvem de Oort, aquele que está lá longe, tá? Sim, e tem muitas outras razões para acreditar que a nuvem de Oort existe, inclusive o tipo de formação do sistema solar, tá? O sistema solar se formaria através do aglutinamento de vários. Começa com poeira e gás. A poeira que eu falo são minúsculos grãos de material que forma hoje todo o sistema solar. Basicamente é gelo de água, metano. Água, metano e outro gás, que eu não me lembro. E tem material que a gente chama de sólido, tem rochas e tem metais em quantidade menor, tá? Então, isso vai se aglutinando de várias formas, tá? E tem uma época que os planetas já estão formados, tá? Vai aglutinando, forma os planetas, mas sobra outros corpos menores, tamanho de cometa, justamente, e que não conseguiram aglutinar para formar planetas, porque estão em regiões mais afastadas, essa é uma região mais vazia, e eles não se juntaram para formar planetas. E tem uma hora que os planetas e esses cometas começam a interagir, tá? Gravitacionalmente, tá? E o que acontece é que os planetas migram através dessa interação e os cometas são jogados lá para longe, tá? Para a nuvem de Oort, tá? E tem um outro mecanismo que a própria que a gente chama de maré galáxia, que é a perturbação, o efeito gravitacional da própria galáxia, tá? Que faz com que esses objetos fiquem presos, tá? Naquela região da nuvem de Oort. E a própria maré galáxia faz com que eles fiquem lá, mas de vez em quando voltem para cá, tá? Então está tudo mais ou menos fechadinho, não tem nenhum mistério nisso, não, tá? Então o cometa não é um problema para mostrar que a Terra teria só 10 mil anos. E tem os de curto período, tá? Os de curto período vem do que a gente chama de... A gente fala o cinturão de Kuiper, mas o cinturão de Kuiper é uma coisa bem mais limitada. Seria o que a gente chama de objetos espalhados transneptunianos. São objetos que não estão tão longe quanto a nuvem de Oort, está logo depois de Netuno, mas alguns chegam até 100 unidades astronômicas. E são do tipo de cometa, tá? Formado de gelo. E eles vêm por outro caminho, tá? Os da nuvem de Oort ele vem direto, numa órbita só, né? Esses do cinturão de Kuiper eles vão ping-pongando, quer dizer, Netuno pega, joga para Urano joga para Saturno joga para Júpiter, e eles ficam ali sendo perturbados por Júpiter, eles passam aqui perto também. Então, esse pessoal diz que não, esses objetos não podem vir do cinturão, porque os objetos que são observados lá são muito maiores do que os cometas. Sim, porque os cometas também não podem ser observados. Os objetos do tamanho dos cometas que a gente vê aqui são muito pequenos para ser observados lá, né? Mas certamente deve existir. Por quê? Porque é outro tipo de teoria, bem comprovada. Quer dizer, na medida que se formam todos esses objetos, até planetas, tá? Existe todos os tipos de tamanho, tá? Isso é observado, inclusive, no cinturão de asteroides, tá? Tem asteroides desde os maiores, sérios, depois vai diminuindo, chega até pedregulhos. Tem isso se chama de função de distribuição de tamanhos, tá? Existem vários tamanhos. Então, não tem nenhuma razão para que os objetos lá do cinturão de Kuiper também não vá desde os maiores até os menores, tá? Então, a gente não consegue ver os menores lá, isso é uma coisa. E os que chegam aqui são os menores. Por que chegam aqui são os menores? Porque tem muito mais menor que maior, tá? Mas não é impossível que o maior chegue aqui também, não. Espero que não chegue, né? Porque eles são grandões. Agora, isso aqui é quebrando os argumentos a favor do criacionista da Terra jovem. Isso aqui na verdade, não é que existam vários argumentos a favor da Terra antiga. Na verdade, a ciência toda trabalho em função disso, né? Todo o trabalho que eu fiz em astronomia dinâmica parte do pressuposto, né, da Terra antiga. Você não conseguiria fazer nada, até você nem consegue dar o primeiro passo. Isso aqui é bastante técnico, eu vou tentar explicar um pouco disso. O que está ali, que a gente chama um gráfico, tá? Um gráfico, assim. Então, esse eixo aqui, que a gente chama de semi-eixo maior, mas digamos que isso aqui é a distância de um corpo
até o Sol, tá? Esses números da distância, tá? Em unidades astronômicas, tá? Unidades astronômicas é a distância entre a Terra e o Sol, tá? Então, dizer que um objeto está aqui em 2,5 significa que está a uma distância 2,5 maior que a distância do Sol entre o Sol e a Terra, tá? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um gráfico de semi-eixo, né, distância até o Sol por excentricidade. Excentricidade é um número que mede, digamos assim, quanto que uma órbita é alongada. Que a órbita pode ser tanto um círculo, né, quando a excentricidade é zero, até ela fica super alongada e vai para quase 1. Tá? Então, na verdade, o que está aqui, você esquece todas essas linhas aqui, os pontos maiores. Tudo isso aqui preto é um monte de pontinho, tá? São tão pequenininhos que alguns não dá para ver. Então, cada pontinho vai definir um asteroide, tá? Como define? Através da órbita, tá? Você vai para baixo e vai ver qual é a distância dele ao Sol, vai aqui para a esquerda e vai ver qual é que é o alongamento da sua órbita, tá? Então, tudo que está aqui está asteroide. Aqui tem muitos asteroides, tem tantos que fica tudo preto, né? Fica tudo preto, que é tanto um ponto um em cima do outro que fica preto, tá? Então, isso aqui é um gráfico dos asteroides que se conhece hoje, tá? Isso aqui eu acho que nem tem todos, tá? Mas o curioso daqui são essas partes brancas, né? Que partes brancas são essas aqui, tá? Isso são regiões vazias, onde não tem asteroide. Mas por que não tem asteroide ali, né? É curioso. Então, eu vou mostrar para você por que não tem asteroide ali. Ó, isso aqui é mais ou menos o que está ali, tá? Isso aqui é o semi-eixo, isso aqui é a excentricidade. E eu joguei um monte de pontinho. Isso aqui foi eu que fiz, tá? Coloquei um monte de pontinho aqui. Cada pontinho desse, cada cruzinha é um asteroide, tá? Eu coloquei isso não só aqui, mas coloquei no computador. Eu falei para o computador, ó, isso aqui são os asteroides que eu inventei, coloquei ali. Eles têm essas coordenadas, essas velocidades. Aí eu joguei o sistema solar, o de hoje, botei os planetas, tá? E mandei o computador resolver as equações de Newton, tá? Para ver o que acontece com esses asteroides. Bom, aí acho que eu vou ter que apertar no computador para o filminho rodar, porque aqui não controla isso. Vai para trás. Não, vai para trás. Tem que ter uma maneira de fazer isso rodar. Em casa estava funcionando. Deixa eu ver se consigo. Aquele é um MP4, tem que rodar. É a próxima. É o próximo slide, né? Esse não vai rodar, não. Aí. Vê se dá para tocar nele, aparecer uma setinha. Ah, lá vai ele. Então, o que está acontecendo, isso é uma evolução no tempo. Ali, ó, aqui são os milhões de anos que estão se passando, tá? Isso eu rodei, eu fiz essa integração numérica lá nos meus computadores, tá? Se vocês repararem, está ficando um buraco aqui, ó, tá? São aqueles buracos. Não aparece tão bem por várias razões, tá? Entre que aquelas coordenadas é um tipo de coordenada, isso aqui é outra, tá? E também porque isso aqui precisa rodar mais tempo, tá? Mas enfim, aqueles vazios que estão ali, que se chama de Kuiper gaps, eles é consequência da ação. A gente chama de ressonância. Aquela é uma região de ressonância com Júpiter, tá? E com o tempo, aquela é uma região que é muito mais perturbada, tá, pela ação de Júpiter do que os outros lugares. Então, com o tempo, aquela região fica vazia, tá? Porque, no fundo, quer dizer, as órbitas vão ficando alongadas cada vez mais pela perturbação de Júpiter, ela começa a passar perto do próprio Júpiter, passa perto dos planetas terrestres, tá? E elas são mandadas embora. Então, aquela que foi uma região vazia, tá? Se transforma numa região vazia. Então, mas para que isso aconteça, precisa de tempo, tá? 10 mil anos não dá para aquilo. 10 mil anos não...
Quer dizer, isso não é um exemplo, é entre vários, tá? Você está cheio disso no sistema solar, tá? São, que a gente chama de assinaturas, né? São sinais da antiguidade do sistema solar, tá? Agora, a gente pode dizer, tem aquele último argumento, né? Não, Deus fez, há 10 mil anos atrás, a Terra como se tivesse aspecto de antigo. Mas veja bem o que esse aspecto de antigo ele inclui. Inclui, inclusive, eu vou falar com isso exatamente no final, aqui nas conclusões. A minha ideia é que não precisamos ter medo do Big Bang. Isso é um argumento forte, na verdade, para a existência de um começo e de um criador, tá? Vai. E deu tilt. Ah, tá lá. Então, a ideia básica que o universo teve um início, e este início exige uma explicação contínua, confundindo ateus até hoje. Embora algumas tentativas de solução do impasse tenham sido apresentadas, nenhuma realmente é forte e simples, que é a existência de um Criador. As evidências que o universo tem mais de 10 mil anos são irrefutáveis, tá? O único possível argumento que sustenta o universo jovem é que Deus criou o universo recentemente, mas já com aspecto de antigo. Isso é uma questão teológica, não científica. E, finalmente, o significado último dessa afirmação, em função de tudo que a gente viu, inclusive desses últimos slides MP4 que eu mostrei, é que Deus teria imaginado uma criação tal como o Big Bang e previu como ele seria depois de 13,8 bilhões de anos. Então, há 10 mil anos atrás, ele o criou tal como seria evoluído pelo Big Bang durante esses 13,8 bilhões de anos. Essa hipótese é plausível, mas é aceitável? Eu deixo com vocês para pensar. Ou seja, do ponto de vista do meu trabalho, quer dizer, se isso é verdade, quer dizer, eu estou, na verdade, pesquisando coisas que não são exatamente verdade porque não aconteceram, mas que são verdade porque estaria na mente de Deus. De qualquer maneira, seria muito interessante. Estaria desvendando a mente de Deus. Eu prefiro achar que realmente aconteceu, tá? Não faz muito sentido essa outra hipótese. Bom, isso acaba, eu só vou colocar isso aqui. Salmo 19, que é o Salmo cientista. O Salmo 19 ele divide em duas partes, né? A primeira, do capítulo, do versículo 1 até o versículo 6, né? Fala da natureza e depois, em diante, fala das leis de Deus, né? Mas se reparar, esse salmo, na verdade, ele é único, né? Ele é inteiro, completo, né? Porque a parte que fala da natureza, na verdade, fala das leis naturais de Deus. E é curioso, quando eu olho para aquilo ali, um dia discurso outro dia, e uma noite que revela conhecimento a outra noite, eu não estou vendo nada mais, nada menos do que um pouco da dinâmica clássica, né? Que você, em sabendo o estado de alguma coisa, no instante, você, pelas leis, vai saber como a coisa vai ser daí a algum tempo, né? Na verdade, você fala de ordem, fala de precisão, né? Disso tudo. E é muito interessante, né? Porque o Salmo realmente é uma coisa única e completa, né? Não fala de duas coisas diferentes, né? E eu vejo dessa forma, eu acho muito lindo. Na próxima quinta-feira eu vou falar um pouco dessa parte de harmonia do universo, de possível caos, de se o universo faz sentido, não faz sentido, né? Então, vou falar um pouco sobre isso. E hoje, por enquanto, é isso. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, né, posso tentar responder. Teve uma aqui, eu não sei quem foi primeiro, mas vou para lá, que pode ser você, que é visitante, né?
Eu não sou um cosmólogo, mas até onde eu entendo é o seguinte. Na verdade, eu acho que esse nem é um argumento que tenha muito a ver com ter um princípio ou não. Esse argumento tem a ver com outra coisa, que nem não falei hoje, nem exatamente vou falar da próxima vez, que é a famosa sintonia fina do universo. Né? As leis, né, que regem o universo, elas são tão exatas que se você mudar um pouquinho, acaba não existindo mais nada que existe hoje. Né? O universo seria muito pequeno, só existiria hidrogênio, então, enfim, ou seria completamente frio. As coisas, para existir as coisas exatamente como existem hoje e que proporcionam a possibilidade de vida, as leis têm que ser muito precisas. Né? A ideia do multiverso é falar exatamente contra isso, quer dizer, de alguma coisa primordial surge vários universos, tá? Não sei quantos, bilhões, trilhões, quadrilhões, e totalmente aleatório, né? As leis seriam totalmente aleatórias. Mas quando são 4 trilhões, uma quantidade enorme, por acaso, é esperado, né? Pela lei da probabilidade, que um vai ter leis exatamente bonitinhas. Então, é altamente especulativo, né? Para começar, altamente especulativo, né? É o tipo da coisa que talvez nunca seja aprovada, porque será que a gente vai poder observar um outro universo, além do nosso? Né? É uma coisa complicada, né? É isso. E tá. Pode ir para a próxima. Respondi? Ele está na frente. Tá. Tinha que ter um mediador para ver, porque a gente não consegue ver assim todos. Então, é que eu estou tentando falar. Eu acho que o universo, a Terra também, mas tudo isso tem sinais de que é muito antigo, tá? Uma das coisas que eu mostrei foi aquele buraco ali no cinturão de asteroides, tá? Para aquilo aparecer, você precisa de milhões de anos para que aquilo apareça. Então, aquilo, como vários, tem muitos outros sinais do ponto de vista geológico na minha área, tá? Que mostra que a Terra é antiga. Então, os criacionistas da Terra Jovem dizem, não, a Terra só tem 10 mil anos, mas Deus já criou-a com esse aspecto de antigo, tá? Essa que é a ideia. Ele tem a ideia que seria finito, que tem uma quantidade talvez limitada de massa, né? Mas tem outra ideia de ser infinito, que é como é que se diz a geometria do universo, né? Mas isso é complicado de ver porque eu fiz uma analogia com uma coisa plana, né? Que é a bola de encher, né? Então você pode imaginar isso fechado, mas você pode imaginar uma coisa aberta, né? Uma superfície aberta também se expandindo. Então, dependendo como essa coisa em 2 dimensões fosse em 3, o universo pode ser infinito nesse sentido de que ele não tem limite na sua expansão, um pouco por aí. Mas no sentido por exemplo, você pode pegar, o universo tem uma quantidade estimada de massa, né? Então, nesse sentido, ele é finito, tá? Ele não tem uma quantidade infinita de massa, por exemplo. Sim. Uhum. Uhum. O credo judaico-cristão estabelece Deus é espírito e, como tal, deve ser compreendido por aqueles que nele creem, não é verdade? E, corroborando, inclusive, o que o jovem comentou ali, eu li também acerca de uma coisa muito recente, de interferência de outros universos, inclusive detectaram como se fosse injeção de energia e matéria desses outros universos. Então, o universo, como nós hoje percebemos, com 13, pouco bilhões de anos, teria nascido nesse
no Big Bang, mas teria ele sendo vivo, ele é um ser vivo, nós somos a prova disso, somos a parte dele, e somos vivos, certo? E então ele teria nascido nesse momento e seria, entre aspas, talvez filhote de outros universos. Isso é uma concepção, eu achei interessante, nos remete a uma reflexão. E, como cristãos, eu entendo que nossos referenciais devem ser todos muito bem pautados pelo que diz o nosso Mestre Jesus. E o que ele nos diz? Quem tem olhos de ver, que veja. Ele nunca conclamou a fé cega. Todas as parábolas, as lições dele são baseadas em lições de vida, lições concretas, enfim. Então, assim como você comentou, eu achei perfeito que é praticamente insustentável essa ideia do universo de 10 mil anos, porque se existe um livro que ninguém pode falsificar, é o livro que foi escrito por Deus. Então, da mesma forma, a concepção criacionista de querer derrubar o que se chama teoria da evolução também é decorrente de uma interpretação equivocada dessas passagens do Gênesis. Porque Deus deixou um livro escrito que ninguém pode falsificar, repetindo, nos estratos geológicos. Qualquer um, quem tem olhos para ver, que veja, vai lá ver e vai constatar a idade desses estratos. E a evolução, mostrando como Deus fez, entendeu? A sua criação. Certo? Então, eu só queria colocar esses pontos para uma reflexão, que eu achei muito interessante. Entendeu? Mais uma vez, parabenizá-lo pela sua... Tá, obrigado. E essa ideia de... Esse eu nunca ouvi falar, não, mas não estou dizendo que não existe aqui, de que outros universos podem emitir alguma coisa para... Agora, você vai me perguntar, eu acredito, não preciso acreditar exatamente no multiverso dessa forma, mas eu aceito muita coisa, porque, no fundo, até pela questão da grandeza do poder de Deus, né? A pergunta que se faz é, por que existe só o nosso universo, né? Por que Deus não poderia criar outros, né? Pode existir outros, né? E talvez outros também com uma física propícia à vida, né? Mas, enfim, eu penso da mesma maneira. Eu acho que a gente não pode literalizar as coisas, né? Mas eu creio nas duas relações, pela natureza e porque Deus quer mostrar alguma coisa mais específica para a gente. Por isso que eu acredito que ele, da mesma maneira que revela na natureza, revela através do que a gente chama da palavra de Deus, né, da Bíblia. Aqui, no fundo, Deus usa homens para que isso aconteça, né? Se Deus é soberano, ele pode fazer com que isso aconteça, né? Então, ele quer mostrar aquilo que realmente interessa para nós, né, como seres criados à imagem e semelhança dele, seres com os quais ele tem um plano, né? Mas é provável que ele tenha plano para outras criaturas aí de outros universos, desse universo, não sei, eu não tenho prevenção nenhuma em relação a isso, né? Mas a gente deve se preocupar com os planos que ele tem para nós, né? Isso aqui que é importante, né? Pode ser que algum dia a gente saiba mais coisas. Eu acho que um dia na eternidade a gente vai saber de muito mais coisa, né? Quando era estudante de geografia, a minha professora, por sinal, foi a única matéria que eu tirei 10. A professora Thais, fazendo o trabalho de campo, ela pegou um fragmento rochoso e, analisando, ela falou assim, essa aqui é uma rocha nova. Essa rocha deve ter, em média, 4 milhões de anos. Aí, nós, alunos, rimos, pô. Você, roça jovem, 4 milhões de anos? Que história é essa? Assim.
Mas o irmão hoje fez uma colocação muito interessante com referência a datando a Terra, 10 milhões de anos. Quando se data a Terra, a minha pergunta é a seguinte, temos alguma relação, alguma coisa que se possa afirmar se a Terra é jovem com 10 milhões de anos? 10 milhões de anos? Hein? Hein? A idade da Terra, né? É jovem? Não, não é. Ah. Quando fala não é jovem, porque temos algum outro elemento mais ou menos antigo que você possa datar? A gente fala que não é jovem em contraposição a essa, digamos assim, essa teologia da criacionismo da Terra jovem, que diz que tem 10 mil anos. 10 mil, 4,5 bilhões, tá? A diferença. Mas, o que a gente pode comparar a idade dela? A coisa que dura mais é o universo, 13,8. Na verdade, ela é bem antiga em relação ao universo, é só 1/3, né, da idade, né? O sistema solar todo, né, tem essa idade, porque ele, de certa maneira, se forma muito rápido. Entre o Sol se formar e a Terra se formar, uns poucos milhões de anos só, para 4,5 bilhões, né? Então, mas esse termo antigo é em contraposição à teologia da Terra jovem, só isso. Mas, de certa maneira, também é antigo, né? Porque 4,5 bilhões, para qualquer referencial, né? A princípio não existe nada mais antigo que 13,8 bilhões, pelo menos no nosso universo, né? A gente pode especular, quer dizer, na nossa eternidade, eu acredito que vai haver tempo, né? Porque nós não somos eternos igual a Deus, nem vamos ser, né? Essa eternidade de Deus, só Deus que tem, né? Talvez seja outro tipo de tempo, né? Talvez a gente entre já num tempo que já está se processando, né? Enfim, mas isso é especulativo. Eu gosto de especular, mas não... Mas essa parte é para conversa de depois do almoço, assim, lá no retiro, a gente conversa. Bom, meus irmãos, já são quase 9 horas, mas eu não tenho problema de ficar aqui até 10, 11, mas... Só um esclarecimento. Essa concepção da Terra de 10 mil anos, acho que você sabe como foi um teólogo que pegou aquela sequência de patriarcas e tal, e foi somando aquelas vidas conforme está no Velho Testamento, o período de vida de cada um, e retrocedendo até Adão, ele calculou que deveriam ter ocorrido apenas 10 mil anos. Entendeu? Foi. Os 6 dias, né? Hã? Os 6 dias da criação. Sim. Entendeu? Então, só que... Curiosamente, seria, até cientificamente, seria a idade não seria a idade nem tanto da Terra, mas talvez seja a idade da civilização, né? Acho que a idade da civilização mais ou menos coincide com essa idade que a Bíblia dá, né? Mais alguma pergunta? Se não, sim. É só a título de sugestão para quem se interessou pelo assunto e eventualmente quer entender melhor alguns conceitos, acho que ele também concorda. No Netflix tem uma série chamada Cosmos, do Neil deGrasse Tyson, que é um cientista renomado americano, um astrônomo também, que explica muitos conceitos que o Rodney expôs para a gente aqui hoje. Nuvem de Oort, cinturão de Kuiper, tudo isso está lá, o que é um cometa, como é que foi o Big Bang, e de uma forma gráfica, muito bonita. Então é só uma sugestão, né? Netflix, bota lá, Cosmos. Assista, são 10 episódios. Vale a pena. Tá, obrigado. Então, vamos terminar. Próxima semana estarei aqui de novo, o pastor me abriu esses 2 dias, tá? E vou falar que eu dei o título de universo, o sentido do universo, né? Eu baseei isso eu tenho um blog também, se vocês quiserem olhar, tenho várias dessas ideias ali no blog. Teleociência, começa a escrever
Teolociência, como é que escrever teologia, né? Teolociência, sem acento, né? Tudo junto. .blogspot.com. Tem BR, acho que não. Mas se tiver, vê depois. Né? Teologia. Teolociência.blogspot.com. Tá? Então, na próxima vez eu vou dar algo em função de uma das minhas postagens lá, tá? E é isso.